Vamos entrando, pessoal. Bom, vamos para a nossa pauta número 2. A DPF 919. O Moraes ressuscitou essa ação para enterrar a delação premiada do Daniel Vorcaro. Como eu falei para vocês, está o Vorcaro correndo de um lado e o Moraes correndo do outro para que ele não consiga fazer essa delação ou que tudo seja anulado, enfim. Eu vou te explicar uma coisa que parece burocrática, mas que é talvez o movimento mais importante até agora de toda essa crise do Master, e esse movimento se chama ADPF 919. E se você entender o que essa ADPF é, por que ela voltou à pauta agora, você vai entender então o jogo que está sendo jogado no STF nesse momento. Mas vamos começar aqui do começo. O que é uma ADPF, pessoal? ADPF. A DPF é uma sigla para Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação que qualquer partido político pode levar diretamente para o STF para questionar uma lei. Tá? Não é um caso específico, é uma lei inteira. Tá? Se alguém quiser questionar essa lei aqui, ela tem que ser questionada por esse motivo aqui. Aí entra com uma DPF, né? Ou uma lei inteira, ou a forma como essa lei vem sendo aplicada. Tudo pode ser atacado via ADPF. A ideia é que o STF olhe para aquela lei e diga assim: essa lei é constitucional? Ela está sendo usada do jeito certo? Se não tiver, o Supremo então fixa uma interpretação que vale para todo mundo, em todo o Brasil, para sempre. Ou seja, é uma ação com um poder enorme. Quando o STF decide uma ADPF, a decisão tem efeito vinculante, ou seja, todos os juízes do Brasil, procuradores, tribunais, todos são obrigados a seguir. Só para vocês terem uma ideia do poder de uma ADPF. E a ADPF 919 foi proposta pelo PT em dezembro de 2021. O objeto dessa ADPF é a lei da colaboração premiada, né? A lei da delação. E o que o PT pediu nessa ação? Essa inicial dessa ação foi escrita pelos professores de Direito Lênio Streck e André Caran Trindade. São dois nomes conhecidos na área jurídica, né? Especialmente o Lênio Streck, sempre ali atuando meio que para a esquerda política, né? A gente consegue identificar isso muito claramente. O PT assinou. O objeto era questionar 7 situações em que a lei da delação premiada, na prática, estaria sendo usada de forma inconstitucional. E eu vou explicar cada uma dessas situações, vou tentar aqui simplificar a coisa para vocês. A primeira é a chamada delação cruzada. Tá? Imagina que A delata B e o C também delata o B. Tá? A delata B e o C delata o B. Ou seja, as histórias que estão sendo contadas pelo A e pelo C, elas coincidem. Essa ação pede para que isso não seja suficiente para condenar alguém, para ser levado em consideração. Isso por si só não seja suficiente para prender uma pessoa, para condenar, enfim. Delação não é prova, é o meio de obter a prova. Então, o que eles querem? Que você reconheça que duas delações que se confirmam, elas ainda são apenas duas delações. Não são provas propriamente ditas, né, suficientes para você encarcerar alguém. Essa é a primeira coisa. A segunda é a ordem de fala. Quando alguém é delatado num processo, esse delatado tem o direito de falar por último. Só que esse detalhe vinha sendo ignorado em vários tribunais. E assim, é razoável que o delatado tenha o direito de falar por último, né? Porque ali, como ele vai estar sendo delatado, ele tem o direito de ouvir tudo que foi falado sobre ele e depois ele se manifesta sobre tudo que foi falado sobre ele, né? Só que isso vinha sendo ignorado em vários tribunais. A ação pede que o STF confirme esse direito de forma vinculante, né, sob pena de nulidade absoluta, para que o delatado seja ouvido por último. A terceira questão é o limite dessas cláusulas. Os acordos de delação, eles viraram assim um balcão de negócios.
Os promotores, eles vão fazer um negócio ali. Eles vão oferecendo coisas que a lei não permite, né? Suspender outros processos, blindar familiar, fixar a pena no próprio acordo antes da sentença. Eles tornaram aquilo ali um balcão de negócios, prometendo coisas pro delator que não podem ser prometidas, né? Essa ação, essa DPF, pede que esse balcão de negócios da colaboração seja proibido de uma vez por todas. A quarta questão é a delação comprada. Se uma empresa paga ao advogado ou oferece uma vantagem financeira a um executivo para que ele delate, essa delação é inválida. Ela é viciada desde o início. O caso mais emblemático é o caso da Odebrecht, que pagou dezenas de delatores. Então, claro, essa ação pede que acordos assim sejam nulos, né? Claro, eu concordo com isso também. A quinta questão é o direito de quem é delatado contestar o acordo. Hoje, pela jurisprudência do STF, se alguém te delata, você não pode ir lá e impugnar o acordo diretamente. Você só pode se defender das acusações no processo. Você não pode ir lá direto no acordo e impugnar o acordo, né? Você só pode se defender no processo. Então, essa ação, essa DPF, pede que isso mude, que quem foi delatado possa questionar o acordo ali dentro do acordo. Então, isso é mais uma questão que eles estão tentando decidir nessa DPF. A sexta questão é a delação sob prisão ilegal. Então, se você está preso preventivamente de forma ilegal, por exemplo, preso há muito tempo sem julgamento, preso sem fundamento, preso sem justa causa, você está lá preso ilegal e você delata nessa situação, essa delação ela deve ser nula. Né? Isso aí vai ser considerado ali aquela tortura, né? Você foi torturado para delatar. Né? Essa coerção, ela vicia a sua vontade. Então, por isso, essa delação deve ser nula em caso de prisões ilegais. A sétima questão é uma questão técnica de progressão de regime. A lei hoje ela beneficia mais quem delata depois da condenação do que quem delata durante a investigação. E isso é irracional, isso não faz o menor sentido. Essa ação, ela pede que os benefícios sejam iguais em qualquer momento processual. Cada um desses pedidos, pessoal, tem um fundamento jurídico sólido. E há ministros do próprio STF que, em votos anteriores, já sinalizaram concordar com algumas partes desse raciocínio que foi feito aqui. Por que essa ação ficou parada? Ela foi distribuída para o Alexandre de Moraes em 2021. Ficou encalhada lá. Passou 2022, passou 2023, passou 2024 e a ação dormindo. Em 2025, houve ali alguns movimentos, mas nada conclusivo. Tá? Eram movimentos ali processuais, meio que quase administrativos, não teve uma decisão conclusiva. Ou seja, a ação continuou parada. Então, a gente chega agora a abril de 2026. E, de repente, depois de quase um ano de processo paralisado, absolutamente paralisado, a DPF 919 voltou à pauta. Tirou ali da gaveta, tirou o pó, passou ali o aspirador, o espanador, tirou o pó e voltou à tona, voltou à pauta. Então, o Moraes colocou essa ação para julgamento no plenário do STF, submeteu ao plenário. E esse timing, claro, não passou despercebido para ninguém. Né? O que mudou, né, agora, em abril de 2026? Bom, o que mudou está claro. O que mudou foi o Daniel Vorcaro. O Vorcaro estava preso desde novembro de 2025. A investigação do Master tinha revelado um esquema monumental: fraude bilionária, espionagem, hackers invadindo o sistema da PF e do MPF, planejamento até de assalto a jornalista, lembra? Que ele dizia lá que queria dar um pau no jornalista e depois se descobriu que era o Lauro Jardim? Então, até planejamento de assalto com agressão física teve. Bom, Daniel Vorcaro, que já havia distribuído mais de 500 milhões de reais a políticos, consultores e advogados dos dois lados do espectro político, enfim, esse Vorcaro queria delatar.
E não é uma delação qualquer. É uma delação que ele próprio descreveu como séria. Uma que, segundo o Metrópolis, não vai poupar ninguém. Bom, a defesa do Vorcaro montou uma força-tarefa. Os advogados estão trabalhando ali em ritmo acelerado para entregar a proposta de colaboração premiada o quanto antes. Então, no dia 6 de abril, o Moraes liberou essa DPF para julgamento. A Folha de São Paulo foi direta. A ação estava completamente parada havia quase um ano e voltou à pauta exatamente quando o Vorcaro estava nas etapas finais de preparação da delação. Por que isso importa? Porque se o STF julgar a DPF 919 e acolher os pedidos, ou parte desses pedidos, as regras do jogo vão mudar. Pensa no seguinte, um dos pedidos da ação é que a delação feita sob prisão cautelar seja presumidamente nula. O Vorcaro está preso preventivamente, está sob prisão cautelar. Então, se o STF disser que prisão vicia a vontade do colaborador, a delação do Vorcaro fica num terreno muito mais frágil. Vocês se lembram do voto do Gilmar na prisão do Vorcaro? Ali o Gilmar já estava plantando várias sementinhas para que se venha questionar a prisão dele no futuro. Bom, um outro pedido é sobre os limites do que pode ser acordado ou não. Se o STF restringir o que a PGR pode oferecer em troca de informações, o acordo ele vai ficar menos atraente para o Vorcaro. O Gonê não vai poder oferecer tanta coisa assim. Né? E para os investigadores também, porque aí, né, o Vorcaro não vai querer colaborar muito. Então vai piorar para todas as partes da delação, né? Quem está delatando e quem está colhendo a delação. E tem mais. Um dos pedidos mais amplos é sobre a tal da delação cruzada. Se o STF decidir que delações precisam sempre ser confirmadas por provas independentes, a eficácia de um colaborador que aponta nome de gente poderosa, ela fica comprometida, né? Porque ele pode apontar o nome, mas às vezes essas afirmações que ele vai fazer sobre esse nome de um poderoso são afirmações muito difíceis de documentar. Então essa delação ela fica um pouco mais comprometida. A lógica que a defesa do Vorcaro percebeu foi essa. Se a DPF 919 for julgada antes da delação ser formalizada, isso vai poder inviabilizar ou enfraquecer o acordo. Então, por isso que os advogados e o Vorcaro entraram em pânico. Por isso que eles estão acelerando. E tem ainda a questão do conflito de interesse. E é aqui que a coisa fica mais delicada. Quem está colocando a DPF 919 para julgamento é o próprio Alexandre de Moraes. O mesmo Moraes que tem esposa com escritório, que recebeu mais de 80 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025. O mesmo Moraes que, segundo Metrópolis, viajou em jatinho do Vorcaro pelo menos 8 vezes, embora o seu gabinete negue. O mesmo Moraes que entrou em modo de urgência logo depois que uma investigação pode chegar ao próprio STF. E a delação que o Vorcaro está preparando pode, né, segundo todas as indicações apuradas pela Folha de São Paulo, pode atingir ministros do Supremo. Não é necessário provar a intenção. Basta observar o calendário de como isso tudo está acontecendo. A ação ficou parada há quase um ano, voltou à pauta agora que o Vorcaro está a dias de formalizar a proposta de delação. E quem reativou essa DPF é justamente um dos ministros que pode ser delatado. Bom, o que disseram os juristas? É importante dizer que essa DPF 919 não é uma ação descabida. Os pedidos dela têm algum fundamento. Existem sim abusos históricos documentados na aplicação da lei de delação no Brasil. Por exemplo, como eu falei, a compra de delatores pela Odebrecht. Isso aconteceu. Prisões preventivas foram usadas como pressão para delação. Acordos foram fechados com cláusulas ilegais. Isso sem a gente falar na delação infame do Mauro Cid. Delação que foi usada como prova exclusiva. Não tinha outra prova exterior para corroborar aquela delação, não. A delação do Cid foi usada como prova exclusiva para condenar dezenas de inocentes ano passado pelo STF. Esses problemas são reais. E juristas respeitados, que não tem nada a ver com o caso Master,
sustentam teses semelhantes. O problema não é a ação em si, o problema é o momento. E quem decidiu que era esse momento? Alexandre de Moraes resolveu pegar essa ação agora. Essa ação que ele vai botar para julgamento, para julgar de acordo com os interesses dele. Bom, como é que fica agora? A defesa do Vorcaro acelerou ao máximo. A proposta de delação, né, deveria ser entregue nos dias seguintes à movimentação do Moraes, segundo Metrópolis. Mas a PGR e a PF foram claras. Não há acordo sem substância. O Vorcaro vai precisar trazer fatos novos, provas que os investigadores não têm ainda. E não vai poder escolher quem ele vai poupar. A gente já explicou isso aqui no TV em Justiça. Não existe delação premiada parcial. Ou você cagueta tudo, ou você não leva benefício nenhum. Não dá para, não, eu vou delatar esse ministro aqui, mas não vou delatar esse. Não. Ou você delata tudo, ou não recebe nada. Simples assim. A lei é muito clara e a gente já falou disso aqui no TV em Justiça. Eu já mostrei até o trecho da lei para vocês. O Fachin também declarou recentemente que não vai pautar a ADPF tão cedo. Ainda bem, né? Isso é bom para que a gente tenha a responsabilização dos ministros que vierem a ser citados numa eventual delação do Vorcaro. Se o Vorcaro entregar a proposta antes do julgamento dessa ADPF, aí o acordo começa a tramitar sob as regras atuais. Se o STF, ao contrário, julgar antes, aí as regras podem mudar. E ninguém sabe exatamente para onde. O que a Folha de São Paulo descreveu como dilema central, portanto, segue no ar. A PGR não pode aceitar uma delação pela metade. O Gonê e o Mendonça vão ter que seguir as provas para onde elas levarem, mesmo que elas levem para dentro do próprio tribunal. E isso é muito provável, né? E é exatamente por isso que a ADPF 919 deixou de ser uma disputa técnica sobre direitos processuais. Se tornou, nesse momento, o centro do jogo político mais delicado que o Brasil viu em muito tempo. Beleza, pessoal? Entenderam aí a questão de tirar da cartola essa ADPF? Mas aparentemente o Fachin, pelo que eu estou entendendo, o Fachin, ele não está muito afim de ajudar o Moraes, não. Eu acho que ele já está de saco cheio do Moraes queimar o filme de todo mundo. Eu acho que ele vai dar uma seguradinha. Ele não, aparentemente não está querendo pautar tão cedo. E ainda bem que nesse momento o Alexandre de Moraes ainda não é o presidente da STF. Senão o próprio Alexandre pautaria o julgamento da ADPF. Então vai depender da boa vontade do Fachin. É isso aí, pessoal. Vamos para a nossa pauta número 3. O pessoal tá aí no chat falando, olha, faltam 2.000 likes. Quem tá assistindo a live não consegue dar um like, pessoal. Um like, né? É de graça o like. Tem gente que colabora, faz o Pix e tal, mas se você não tiver fora das suas possibilidades, não tem problema, mas pelo menos deixa um likezinho, é de graça. Que aí você estimula a live a ser entregue ali no algoritmo do YouTube. Né, chegar lá a live para o seu inimigo, né, chegar a live para aquele esquerdista, maravilhoso. Então colabore, pelo menos com o algoritmo da live. Deixa o like e se inscreva no canal. Beleza, galera? Geralmente eu esqueço de pedir o like, né? Tô sendo uma má youtuber. Hoje eu tô conseguindo lembrar. Alguém colocou aí no chat, só consigo dar R$1. Mas olha, gente, mas não tem problema dar R$1. Imagina se cada um desse R$1. Você paga. Só pra vocês terem uma ideia, eu já tinha esquecido disso. Hoje eu tô fazendo aqui o programa com um equipamento totalmente novo. Né? Essa semana eu fui na Apple Store, eu larguei lá mais de $3.000. Faz a conta aí, eu não sei. Quanto é que tá o dólar? 5 alguma coisa? Sei lá, quase uns 16, 17 mil reais que eu larguei só para comprar equipamentos para o TV em Justiça. Quer dizer, assim, meio que eu tiro do bolso, sabe? Mas não tem problema não, né? Enquanto eu tiver, isso vai ser feito para poder entregar. Lembra que toda hora tava caindo, aí eu comecei a desconfiar de que aqueles problemas de internet não eram exatamente internet. Eu pensei assim, talvez seja o meu computador, que já tá meio velhinho. Aí eu fui lá, peguei o computador velhinho, aposentei e comprei aqui um baita equipamento aqui da Apple. Tô aqui com
comprei o mousezinho, Bluetooth, né, um cabo legal, tá? Internet cabeada, né, para não depender de Wi-Fi. Então, eu tô fazendo um investimento pesado aqui. Assim, dessa doeu no bolso. Eu paguei US$ 3.000, foi essa semana. Mas tô com um equipamento novíssimo. Eu não sei se. Depois eu vou ver o resultado da live, ver como é que ficou o som, como é que ficou a imagem, enfim. Mas pelo menos até agora não deu aqueles repiques, né? Vocês perceberam? A equipe aqui tá me mandando mensagem dizendo que tá tudo certo. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Se cada um que tivesse assistindo essa live desse R$ 1, eu ainda não conseguiria pagar o equipamento que eu comprei. Mas não tem problema. Não tem problema. Se você deixar o seu like, deixar um comentário aí, você já ajuda muito a live no algoritmo. Vamos lá, pessoal. Vamos para a última pauta de hoje. Já vamos chegando aí a 1 hora de live. Vamos para nossa última pauta, que é a sabatina do Bessias, pessoal. Sabatina do Bessias. Bom, vocês viram que eles marcaram a sabatina do Bessias para o dia 29 de abril. Obrigada aí o pessoal que tá presenteando com a assinatura do TV Injustiça, tá aparecendo aqui para mim agora. Nem sempre eu consigo ver, mas agora eu vi. Obrigada, isso ajuda bastante o canal. Obrigada aí quem dá essa moral pra gente. Eu vou dizer, essa doeu no bolso. Mas eu espero que o resultado seja bacana. Vamos lá, pessoal. Dia 29 agora de abril, anota aí, é uma data que pode marcar o Brasil por décadas, porque é nesse dia que vai acontecer a sabatina do Jorge Messias no Senado para uma vaga no STF. CCJ do Senado marca para dia 29/4, sabatina do Messias. O relator, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, afirmou que leitura do relatório será feita na próxima quinta, dia 15. Messias foi indicado por Lula em 2025. Bom, assim, a gente se treme aqui, né? O que pode acontecer? Porque a gente está ouvindo dizer que isso aqui faz parte de um acordo que talvez seja um acordo caracu, né? A gente passa a dosimetria, mas em troca vocês passam o Bessias, né? Esse acordo aí que a gente está ouvindo falar. Né? Não me espantaria se fosse verdade. Mas enfim, alguns políticos, ministros e gente da grande mídia já está tentando te vender a ideia, a imagem do doutor brilhante, o doutor Bessias, né? Brilhante, advogado, evangélico de bom coração, um jovem talento jurídico. Bom, essa é a história que estão te contando, mas aqui eu vou mostrar o outro lado para vocês. A história que eles não querem que você saiba. Fica aqui comigo até o final, porque eu vou te mostrar documento por documento, fato por fato, e o que está por trás dessa indicação do Bessias que você pode, o que você pode fazer, né, antes que seja tarde demais. Né? Você que está aqui assistindo TV Injustiça, você tem coisas que você pode fazer para evitar que esse cara seja aprovado pelo Senado. Mas, para começo, né, vamos começar do começo. Quem é Jorge Messias? Bom, o Messias, ele tem 45 anos, né, ou seja, um jovem, né, para ser ministro. Não tão jovem como o Toffoli, né? O Toffoli entrou com 40 anos, né? Então ele nem seria o mais jovem do STF. Ele tem hoje 45 anos, ele é de Recife, formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é mestre e doutor pela UNB. Atualmente, ele é o advogado-geral da União, ele é o AGU, e ele foi indicado pelo Lula em novembro do ano passado para ocupar a vaga deixada pelo Barroso, que se aposentou antecipadamente, como vocês sabem, muito provavelmente, desconfio eu, que por motivos de Magnitsky. Bom, se aposentou à toa, né? Que depois caiu. Mas, enfim, pelo menos a Magnitsky serviu de alguma coisa. Não temos mais o Barroso. Bom, mas antes dele ser AGU, ele foi subchefe de assuntos jurídicos da presidência lá no governo Dilma Rousseff. E aí que a história começa a ficar interessante. Vocês se lembram de março de 2016,
no auge da Lava Jato, veio à tona aquele grampo, né, uma ligação entre a Dilma e o Lula. E nessa ligação, a Dilma dizia assim para o Lula: seguinte, eu tô mandando o Bessias, daí surgiu o nome Bessias, né? Eu tô mandando o Bessias junto com o papel só pra gente ter. E só usa esse papel em caso de necessidade, tá? Que é o termo de posse. E o Lula respondia: aham, tá bom, tá bom. E o Lula encerra com aquela frase clássica, aquele famoso tchau, querida. Vocês lembram do tchau, querida? Então, foi daí que surgiu o tchau, querida. Esse Bessias era o Jorge Messias, né, o menino de recados do PT e, né, o estafeta do PT, é o portador do documento que, segundo os investigadores da Lava Jato, seria usado para dar foro privilegiado ao Lula, né, e, consequentemente, claro, tirar os processos da mão do Sérgio Moro. Tentativa de salvar o chefe da cadeia. Não deu certo, o STF acabou barrando a posse do Lula e, meses depois, a Dilma foi de impeachment. Mas a história talvez, né, destine um final feliz aí para o Bessias. Em 2023, o Lula voltou ao poder e o Messias foi nomeado advogado-geral da União. Né? A lealdade do Messias foi recompensada. A gente sabe que os petistas são bons nisso, né? Eles premiam os fiéis. Só que agora o prêmio em questão é o prêmio máximo. É uma cadeira no STF por 30 anos. 30 anos, gente. O sujeito tem 45. Ou seja, ele pode ficar até os 75. Ele tem 30 anos de STF pela frente. Agora, para tentar entuchar o Messias goela abaixo, o Lula precisava de uma embalagem bonita. E qual foi a embalagem que ele escolheu? A fé. O Messias ele é apresentado em todo lugar como evangélico. Ele é diácono da Igreja Batista, é um homem de Deus. Ele serve como ponte entre o governo e o segmento cristão. A gente já viu o Messias em encontros religiosos afirmando ser contra o aborto, a favor da defesa da vida desde a concepção. Bonito, né? É legal. Só que tem um problema. É um pequeno detalhe que hoje eu vou expor aqui no TV em Justiça. É um detalhe chamado ADPF, de novo uma ADPF, né? ADPF 1141. ADPF 1141. Anotem essa, porque a gente vai ter que falar isso dia sim e outro também, até o dia da sabatina. E eu vou explicar tudo para vocês hoje aqui no TV em Justiça. Você que quer ter argumentos, né, para falar lá para o seu senador, para explicar por que o Messias não pode ser aprovado, eu vou te dar os argumentos aqui hoje. Então, salva a live, né? Manda nos grupos, porque eu vou dar os argumentos aqui hoje. Argumentos que você não vê organizados em lugar nenhum, eu vou organizar aqui hoje. Quando essa ADPF 1141 estava sendo julgada no Supremo, e eu vou te explicar em detalhes o que é isso daqui a pouco, o STF chamou o advogado-geral da União para emitir um parecer. E o advogado-geral da União era quem? Era quem? Era quem? Era o Messias. E o parecer que ele assinou na qualidade de AGU, tá? Esse sujeito aí assinou, tá? O nome dele, vocês vão ver aqui com os próprios olhos de vocês, tá? O nome dele lá assinado. Ele assinou na qualidade de AGU, é um dos documentos mais perturbadores da história da pauta da interrupção brusca da gravidez no Brasil. Tem aquele nomezinho, né? Que eu vou tentar evitar falar o nome aqui, porque tem umas palavras que vocês sabem que são meio perigosas, né? Interrupção brusca da gravidez. Vocês sabem como se chama isso aí, a palavrinha pequena. Vocês sabem o nome. O Lula usou o Messias como álibi religioso. Ofereceu um diácono que está lá pregando com a Bíblia no púlpito. Porém, está lá ele assinando pareceres com o bisturi da cultura da morte. É o parecer do horror,
E isso precisa vir à tona, porque já aconteceu, já tem a assinatura do sujeito lá, já está feito. O que aconteceu não pode desacontecer. Bom, vamos aos fatos. Em março de 2024, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, emitiu a Resolução 2378. Essa resolução proibia um procedimento chamado assistolia fetal em gestações acima de 22 semanas. Alguém se lembra disso? Resolução do CFM. Passou de 22 semanas, você não pode fazer este procedimento chamado assistolia fetal. Agora vamos entender, né? Você precisa entender o que é isso. O que é assistolia fetal? A assistolia fetal é um eufemismo. Na prática, é o seguinte: o médico coloca o ultrassom na barriga da mulher grávida, localiza o coraçãozinho do bebê, né? O coraçãozinho tá aqui, que bonitinho. Pega uma seringa e injeta cloreto de potássio diretamente no coraçãozinho do bebezinho, para tirar a vida do bebê dentro do útero, antes de expelir o cadáverzinho. É pesado, né? Mas assim, não tem como falar isso sem ser pesado. Até porque eu nem quero falar de forma leve, porque isso não é leve. As pessoas precisam entender o que está em jogo aqui. Esse procedimento, ele é tão cruel, mas é tão cruel, que o próprio Conselho Federal de Medicina veterinária de bicho, de animal, o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe que isso seja feito em animais. Desde 2012 tem essa proibição. Ou seja, para um bicho, para um animal, isso é crueldade, não pode fazer. Mas para um bebê de 7 meses, né? Aí é política pública, pode fazer, tá tranquilo. Você não pode fazer em bicho, mas pode fazer em gente. Aí o CFM falou: opa, aqui não, pera lá. Com 22 semanas, ou seja, um pouco mais de 5 meses de gravidez, o bebezinho ele já é viável fora do útero. Vai ser um negocinho pequenininho assim, mas enfim, ele já consegue viver fora do útero. Ele já sente dor, ele já chuta. O CFM proibiu esse procedimento se o bebê ele já estivesse nessa fase avançada de desenvolvimento. Se a gestação está avançada e há essa situação de violência sexual e tudo mais, o bebê poderia ser retirado com vida, né? Tudo bem. Eu quero tirar. Beleza, mas tira com vida. Tirar por tirar, tira com vida, né? Tira com vida. Aí esse bebezinho ele pode ir para adoção. É um procedimento sensato, humano, civilizado. Aí, em 17 de maio de 2024, o Alexandre de Moraes assinou monocraticamente, sozinho, uma liminar, declarando essa resolução do CFM inconstitucional. O CFM estava tentando proteger o bebezinho ali, né? Se já está avançado, vamos tirar com vida então, depois bota para adoção, né? Mas não, Alexandre foi lá, besta fera foi lá e canetou. Ah não, é inconstitucional. Ou seja, uma só pessoa, um só juiz, sem julgamento colegiado, derrubou a proteção que os médicos tinham estabelecido. E desde esse dia, bebês de 7, 8, 9 meses de gestação têm sido mortos por esse procedimento no Brasil. Sabe-se lá quantos. Talvez na casa dos milhares. A gente não tem uma estatística exata sobre isso. Bebês que poderiam ter nascido e sido adotados. Quando o STF chamou o advogado-geral da União para se pronunciar sobre isso, o Messias não apenas concordou com a liminar do Alexandre, mas ele foi além. Ele disse que era absurda a ideia de encaminhar os bebês à adoção. E escreveu no parecer, e eu vou citar as palavras dele e vou mostrar para vocês aqui o parecer dele, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, não. Eu vou mostrar o parecer do Messias, tá? Print do parecer. Ele escreveu no parecer
e eu vou citar as palavras dele, que a mulher tem o direito de exigir a morte do bebê, independentemente do estágio da gravidez, naqueles casos, né, de que o Código Penal permite, né, a interrupção da gravidez. E ele diz que a morte do feto é elemento indissociável desse direito, ou seja, não apenas o direito de encerrar a gravidez naqueles casos do Código Penal, porque a gravidez poderia ser encerrada com a retirada do bebê vivo, né? Então ele diz que é o direito de exigir a morte mesmo. É isso que a gente pode concluir do parecer dele. Tá aqui. Olha lá o símbolozinho, ó, a Advocacia Geral da União, Secretaria-Geral de Contencioso, arguição de descumprimento de preceito fundamental número 1141. Requerente, Partido Socialismo e Liberdade, famoso PSOL. Requerido, Conselho Federal de Medicina, ou seja, é o PSOL contra o CFM. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Então, isso aí é o parecer da AGU, parecer assinado pelo Messias. Vocês vão ver que tem a assinatura dele lá no final. Vamos ler só o que está de amarelinho, né? A lei põe em evidência a liberdade da mulher. Gente, parecer assinado pelo Messias. Estou mostrando aqui no TV Injustiça, para ninguém dizer que não sabia. Depois vão dizer, eu não sabia que ele fez um parecer com esse teor. Estou mostrando aqui. Estou mostrando aqui e vou depois até escrever um artigo, vou botar lá no Twitter, vou botar lá no Substack. E o escambau. Mas não dá para dizer que não sabiam disso. Marque o seu senador nessa live. Depois eu vou escrever um texto, vou botar lá no Twitter, pedir pro pessoal compartilhar. Ninguém vai poder dizer que não sabe disso aqui que eu estou mostrando. Então vamos ler. Parecer do Messias. A lei põe em evidência a liberdade da mulher ante as circunstâncias da concepção, não atentando para a viabilidade ou inviabilidade do feto. Não importa. Ou seja, é o Messias dizendo, não importa se o feto é viável ou inviável. Ele fala lá, a resolução CFM estabelece nova ponderação de valores, ainda bem, né? Diversa daquela prevista em lei, suprimindo o direito de escolha da mulher, ou seja, o direito de matar, garantido por lei quando a gestação ultrapassar 22 semanas. É um negócio que dá, assim, você sente coisa ruim, né? Peraí que o QR Code tá tapando. Deixa eu ver se eu boto aqui de outro jeito. Aqui. Ó, a norma põe em evidência a liberdade da mulher ante as circunstâncias da concepção, não atentando para a viabilidade ou inviabilidade do feto. Ó, nesse cenário, já se pode concluir o seguinte: todos que de uma forma ou de outra vejam-se diante da delicada questão da interrupção da gravidez, hão de seguir a legislação brasileira em vigor, porque a ponderação de valores entre os direitos da gestante e do nascituro já foi realizada pelo legislador. E no caso específico da gravidez decorrente de estupro, a lei preserva o direito de escolha da mulher, não atentando para a viabilidade ou inviabilidade do feto. E dessa legislação discrepa a resolução CFM. Vamos lá embaixo. Ó. O objetivo do Conselho Federal de Medicina não foi dispor sobre a maneira eticamente mais correta de o médico realizar a interrupção prevista no inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, mas estabelecer ponderação de valores diversa daquela prevista em lei, tanto que não prevê alternativa médica substitutiva à assistolia fetal para viabilizar a interrupção da gravidez. Segundo a perspectiva do CFM, atingida a 22ª semana de gestação, a gravidez decorrente de estupro não pode ser interrompida mediante o aborto do feto. Falei a palavra, né? Mediante a interrupção do feto, mas somente pelo nascimento antecipado do bebê, quando viável, devendo ser assegurada a tecnologia médica disponível para tentar permitir a sobrevivência após o nascimento. A morte do feto é elemento indissociável. Olha só, palavras do Messias. A morte do feto
é elemento indissociável do delito de interrupção da gravidez. Assim, quando da interrupção da gravidez não decorre a morte do feto, não há falar juridicamente em interrupção da gravidez. Daí porque, ao proibir a assistolia fetal, o que fez a resolução CFM foi exatamente obstaculizar a interrupção da gravidez decorrente de estupro. Tá lá, marcado de amarelinho, Jorge Rodrigo Araújo Messias, advogado-geral da União, vulgo Bessias. Então, vocês viram com os próprios olhos de vocês, certo? O parecer, né? A gente leu aqui alguns trechos do parecer, não dá para ler tudo, né? Do parecer do Jorge Messias, né? Esse mesmo homem afirma publicamente ser evangélico e ser contra a interrupção forçada da gravidez. Então, olha o que ele chegou a dizer no parecer, que impedir esse procedimento numa gestação avançada seria submeter a mulher à tortura. Tortura, ao impedir a morte de um bebê de 8 meses. Então, a inversão de valores assim, é tão chocante que você lê 2, 3 vezes para ter certeza que entendeu certo. E aqui eu preciso que você entenda o contexto em que essa indicação do Messias acontece. Desde 2022, a OMS, Organização Mundial da Saúde, expandiu o conceito de interrupção forçada da gravidez para incluir o procedimento até o momento do parto. Existe uma rede coordenada internacionalmente com décadas de investimento, de fundações como a Ford, a Rockefeller, para transformar, a interrupção forçada da gravidez em um direito humano, não apenas legal, mas culturalmente promovido e juridicamente protegido. No Brasil, essa agenda chegou até o Supremo. Em 2023, a Rosa Weber votou na ADPF 442, dizendo que nenhum nascituro tem direito à vida antes do nascimento e que a interrupção da gravidez irrestrita deveria ser um direito constitucional até os 9 meses. O STF está se preparando para sentenciar a descriminalização total da interrupção da gravidez forçada, usurpando uma competência que é do Congresso Nacional, do povo. E para garantir esse voto, o Lula coloca agora no Supremo um homem que já deixou registrado com a própria assinatura, vocês viram, que a morte do bebê é um direito fundamental da mulher em qualquer estágio da gravidez nos casos de interrupção legal do Código Penal. Agora, qual é o problema jurídico da indicação, além do moral? O STF existe para ser guardião da Constituição. O ministro do STF precisa ter, por definição, imparcialidade. Precisa julgar com base na lei, não com base em agenda política ou fidelidade ao presidente que o indicou. Como pode um homem que, na condição de advogado-geral da União, assinou um parecer afirmando que nos casos de interrupção legal, um bebê viável tem que ser morto a pedido da mãe se ela quiser? Como pode esse homem ser considerado imparcial quando o STF for julgar o direito à vida dos nascituros? Ele já decidiu, a sentença já está escrita, o voto já foi depositado antes da sabatina. E isso é uma questão sensível, porque se um ministro do STF atuou num determinado tema antes dele ser ministro, ele vai ser suspeito para julgar futuramente. O relator da sabatina do Messias, que é o senador Everton Rocha, ele já adiantou que ele vai apresentar relatório favorável. Dizem que o Messias tem apoio de 25 senadores declarados, mas precisa de 41 no plenário e 14 na CCJ, ou seja, existe ainda espaço para mudança. Tem senadores que ainda não decidiram e é aí que você entra, você internauta. Os senadores, eles têm medo de uma coisa, do eleitor consciente, da ligação que chega no gabinete, do e-mail que não para de lotar a caixa de entrada do e-mail dele. Então, deixa eu ser direta aqui com você. Se você chegou até aqui na live, aliás, nesse momento estamos com 5.758 telas sincronizadas aqui no TV em Justiça, no YouTube e no X.
Se você chegou até aqui, você já sabe um pouco mais sobre o Jorge Messias, né? Já sabe mais do que a maioria dos brasileiros. E com esse conhecimento que chegou aqui para você, vem uma responsabilidade. Você tem até o dia 29 de abril para ligar para o gabinete do seu senador, para mandar um e-mail. Tá? Não fala só com a telefonista, pede para falar com o senador ou com o assessor dele, manda e-mail, entra nas redes sociais deles e falem com calma, com respeito, com clareza. Senador, o Messias assinou um parecer defendendo a possibilidade de morte de bebês, né, já muito desenvolvidos, como direito fundamental da mulher, lá nos casos do Código Penal. Mesmo havendo essa possibilidade de retirada do bebê com vida. Tá? A mulher ela não quer se livrar do bebê? Beleza, mas se livra do bebê, mas se livra dele com vida. Por que essa ânsia de querer matar o bebezinho? Então, um homem que escreve um parecer daquele que vocês viram aqui, ele não pode ser o guardião da Constituição, até porque o direito à vida é o primeiro